BB Seguridade e Caixa Seguridade. Duas ações das mais conhecidas pagadoras de dividendos aqui do Brasil e principalmente dentro de um setor que é muito conhecido por pagar bons dividendos, que é a de seguradoras. Agora, será que dentro das mais de 400 empresas da Bolsa não existem outras empresas que pagam ainda mais bons dividendos do que essas duas? É isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje e me conta aqui embaixo, antes da gente começar, se você tem Caixa Seguridade ou BB Seguridade na tua carteira e se sim, qual dessas duas é melhor para você. A gente já fez um monte de vídeo sobre isso aqui, mas eu vou te relembrar. Caixa Seguridade vem ganhando muito foco dos investidores em dividendos, principalmente depois do anúncio de dividendos trimestrais, que vai começar agora em 2024, como o próprio CFO da empresa falou. Além disso, os resultados da empresa vem melhorando pra caramba agora em 2023, onde ela vem batendo recorde de lucro atrás de recorde. Foi o que aconteceu no segundo trimestre desse ano, onde eles bateram o melhor resultado da história, o que fez com que a empresa pagasse o dividendo recorde da história num ano só para a Caixa Seguridade. Por outro lado, a BB Seguridade vem numa linha muito parecida. A alta do lucro que a empresa teve foi ainda mais expressiva do que a da Caixa Seguridade, aumentando ali em quase 31% no último resultado o lucro líquido dela. E tem muito analista falando que a BB Seguridade vai ter o seu melhor resultado da história no terceiro trimestre agora de 2023. E todas essas boas notícias fazem com que a maioria dos analistas do mercado recomendem compra para as ações da BB Seguridade, ou pelo menos manutenção, nem compra nem vende a empresa. Só que aí a gente vai para o resultado direto e vai olhar quanto é que foi a média de dividendos pagos dessas duas empresas nos últimos anos. Para a Caixa Seguridade, a gente vê um dividend yield médio ali nos últimos 5 anos abaixo de 8%, na casa de 7,7%. E para a BB Seguridade, esse número é ainda mais baixo, ficando ali abaixo de 7%, 6,8%. Inclusive, BB Seguridade, que está na posição número 24 da estratégia máquina de dividendos, mostrando muito claramente que tem outras 23 ações que estão em um melhor momento de pagamento de dividendos do que ela. E aí isso tudo faz a gente refletir. Um monte de resultado bom, de lucro subindo, notícias boas, mas quando a gente vai olhar de fato para a média de pagamento de dividendos, a gente vê um monte de outras empresas pagando mais. Como é então que a gente saberia se Caixa Seguridade, BB Seguridade, dentro das mais 400 empresas da Bolsa, se elas de fato ficam muito bem colocadas para quem quer montar uma carteira de ações de dividendos? Até porque tem algumas outras empresas que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje que tem uma média de dividend yield nos últimos 3 anos bem acima das duas seguradoras, como você consegue ver aqui na tela. E já vamos ver aqui as 3 empresas que pagam mais dividendos do que Caixa Seguridade do que BB Seguridade. A primeira empresa é a Copasa, de código CSMG3, com sede lá em Belo Horizonte e com mais de 60 anos de história. A Copasa está entre as maiores empresas de saneamento do Brasil. Ela tem basicamente 3 linhas de receitas principais. Primeira é abastecimento de água das cidades ali de Minas Gerais. Segunda é a coleta e tratamento de esgoto. E a terceira é o manejo de resíduos sólidos que a empresa faz também. E a gente precisa lembrar que a Copasa ainda, pelo menos, é uma empresa estatal, onde mais de 50% das ações da empresa estão na mão do Estado de Minas Gerais. E por ser um estatal, a gente vê uma política de dividendos um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, onde o payout mínimo que a empresa tem que pagar é de 0%, ou seja, em tese, ela não é obrigada a distribuir dividendos para os acionistas dela. E além disso, ela tem um payout máximo a ser respeitado, segundo sua política de dividendos, de 50%. Ou seja, o dividendo recebido no ano não pode ser mais do que a metade do lucro que a empresa teve naquele exercício. Essa é a regra que eles têm para os dividendos normais que a empresa tem. Agora, em caso de dividendos extraordinários, esse limite aqui pode ser cedido, que é o que a gente vê acontecer nos últimos anos. Atualmente, quando a empresa está com 52% de payout nos últimos 12 meses. E aí, se a gente olha para o calendário de dividendos que a gente desenvolveu aqui no Clube do Valor e a gente procura pelas ações da CSMG, a gente vê que a empresa costuma distribuir em maio, em junho, em agosto e em novembro de cada ano, fazendo pelo menos 4 pagamentos ao ano. Inclusive, esse calendário aqui, para você saber quando todas as empresas da tua carteira pagam dividendos mês após mês no ano todo, está disponível gratuitamente para você fazer download, é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo. E aí, lembrando também que a CSMG, ela tá com rumores de ter uma privatização da empresa ali, junto com a Sabesp e com a CEMIG, o que até já aconteceu com a Copel, uma das outras empresas que a gente já falou aqui, e que pode destravar ainda muito valor para a CSMG. E aí, olhando para a cotação, nos últimos 12 meses, a gente vê a empresa subindo 4,5%, e com o reinvestimento dos proventos, a gente vê uma alta de 13%
para a Copasa. Agora, pergunta, por que é que essa empresa está dentro de uma estratégia focada em dividendos? Primeiro, porque ela tem liquidez diária suficiente, porque ela paga dividendos todos os anos já há mais de 10 anos seguidos, sem falhar nenhum, e ela está com uma média de dividend yield nos últimos 3 anos de 10% ao ano cravado. Então perceba que a gente falou várias coisas aqui dessa SMG, que ela pode ser privatizada, que ela tem 60 anos de história, que ela é uma empresa de um setor mais perene, que é o setor de saneamento, mas não foi por nada disso que ela entrou na estratégia. Foram, na verdade, os critérios com números muito claros, que faz a gente decidir pela compra ou pela venda de uma ação. E assim também foi para a ação número 2, que é a empresa WIS, de código WISC3. Essa aqui é uma das principais empresas do setor financeiro aqui do Brasil, principalmente com a sua atuação na área de previdência e de seguros. E essa também que é uma empresa diferente da Caixa Seguridade e da BB Seguridade, uma vez que a WIS é uma corretora de seguros. Ela faz a intermediação entre a seguradora e o cliente. Tanto é que ela foi famosa por muito tempo por fazer parcerias com o Banco Caixa. E aí perdeu essa parceria lá em 2021, quando a Caixa veio com o IPO da Caixa Seguridade, mas nessa hora a WIS começou a se reinventar e começou a fechar parcerias com outros grandes bancos, tipo o Banco Inter, Banco BMG. E para a política de dividendos da WIS, a gente vê um payout mínimo de 50% ao ano de distribuição de dividendos, com pelo menos um pagamento anual a ser feito pela empresa. E aí esse payout vem sendo respeitado pra caramba ali pela WIS, onde a gente vê desde 2020 esse payout bem acima de 50% mínimo que ela designou. E apesar disso tudo, a WIS está passando algumas informações ali, tentando reduzir esse payout mínimo de 50% para 25% ao ano. Lembrando que para que uma empresa seja uma boa pagadora de dividendos, ela precisa pegar uma boa parcela do lucro dela e distribuir em dividendos para os acionistas. Agora, ela não pode fazer um pagamento muito alto e ficar sem lucro para reinvestir nela mesma. E é por isso que a WIS está tentando, e ao invés de ter que distribuir pelo menos metade do seu lucro líquido, poxa, tentar distribuir ali 25% de mínimo. Quando der, eu faço mais, quando não, eu faço o mínimo ali, mas o restante do lucro, ela quer reinvestir nos projetos da empresa para continuar crescendo na bolsa. E olhando para os resultados da WIS nos últimos anos, a gente vê a receita da empresa crescendo pra caramba, como mostra essa seta vermelha na tela, sendo que a linhazinha marrom clara nessa figura, ela não conseguiu crescer tanto. Pelo contrário, ela vem ficando de lado e caindo devagar nos últimos anos. O que mostra que a WIS está tendo um problema, na verdade, de margem líquida. Ela aumenta a receita, mas o lucro líquido não acompanha. E a gente consegue ver a margem líquida caindo bastante nos últimos anos, como essa figura mostra. Em questão de resultado, nos últimos 12 meses, a WIS já caiu 34%, e mesmo com o reinvestimento dos proventos, essa queda é de 29% ainda. E aí pergunta por que ela está na estratégia? Porque ela paga dividendos há 7 anos seguidos, desde o seu IPO na bolsa. E ela está com um dividend yield médio dos últimos 3 anos de 10,5% ao ano. E nessa hora eu sei que muita gente pensa, pô Felipe, mas aí tu tá montando uma estratégia olhando só pro dividendo do passado. E o dividendo futuro que você deveria considerar nas suas contas? E eu até entendo essa proposição. Porque afinal de contas, a maioria das pessoas gosta de investir com esperança. Esperança de que a empresa vai crescer os lucros e os dividendos vão acompanhar. E que pagar trimestralmente, por exemplo, vai fazer muito bem para a empresa e que a empresa vai crescer. Esperança que isso vai multiplicar por várias vezes o valor da ação. E esperança de que isso vai aumentar cada vez mais o dividendo recebido pelo investidor. Só que investir com esperança é uma das piores atitudes que o investidor pode tomar. Como diria o grande Ray Dalio, um dos maiores investidores lá dos Estados Unidos, quem vive olhando bola de cristal está fadado a comer caco de vidro. E isso tudo tem uma explicação lógica, baseadas em estudos, inclusive. Todo ser humano cai em vieses cognitivos, principalmente na hora de investir. E existe um viés específico chamado de ilusão de controle, que faz com que nós, seres humanos, acreditemos que a gente tem controle sobre tudo que vai acontecer com todas as atitudes que a gente está tomando. E faz com que a gente acredite que a gente tem mais domínio do que realmente temos sobre tudo. E daí vem a história de, porque a narrativa da Caixa Seguridade é muito boa, se eu investir nela vai dar tudo certo. Mesma coisa para a BB Seguridade. Porque o resultado dela vai ser o recorde agora no terceiro trimestre, eu já vou começar a investir agora, porque aí quando a empresa começar a subir, eu já ganho dinheiro com isso. E aqui a gente encontra de cara o viés da ilusão de controle tomando sua forma. Mas aí quando você vai para dados e vai olhar para os dividendos médios dos últimos anos, você vê que as empresas não são realmente tão boas pagadoras de dividendos assim. E aí como é que você vai ter certeza absoluta que você está investindo com estratégia clara e não baseado em vieses de narrativas de notícias, muito menos baseado em diquinhas de grandes investidores que estão comprando essas empresas. Por isso que a gente aqui no time do Clube do Valor prefere estratégias sistemáticas, que olhem para critérios e dados que a gente tem hoje para fazer a nossa tomada de decisão de comprar ou vender uma empresa. E foi investindo desse jeito que a gente teve resultados muito acima da média, como esse gráfico está mostrando para você. Onde R$1.000 investidos há 25 anos atrás se transformaram em mais de R$200 mil hoje, sem aporte nenhum nesse tempo. Então isso mostra que olhar para dados do passado funciona assim. E foi nisso que eu cheguei em 3 critérios
critérios muito claros para formar a estratégia máquina de dividendos, que é a liquidez das ações, que precisa ser acima de R$1 milhão por dia, a constância de pagamento de dividendos, que precisa ser de mais de 5 anos sem falhar nenhum ano, e a média de dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. E aí você compara todas as empresas da Bolsa e chega nas 10 mais pagadoras da Bolsa. E foi assim que eu cheguei na terceira ação de hoje, que é uma das maiores do setor elétrico daqui do Brasil. Muito focada em ativos de transmissão de energia, mas que muitas narrativas falam que os dividendos podem estar ameaçados. Muito por conta do novo ciclo de investimentos em novas linhas de transmissão que a empresa está fazendo e a perda de algumas concessões que está para acontecer agora em 2030. A gente já falou muito disso aqui no canal também. Nos últimos 12 meses, essa empresa vem caindo mais de 16% e com reinvestimento nos proventos, essa queda fica de 6% no último ano. E ela está na estratégia porque paga dividendos 13 anos seguidos e a média de dividend yield dos últimos 3 anos está em 12,7% ao ano. Eu estou falando aqui das ações da Taesa, de código TAEE11. Felipe, mas eu estou achando muito difícil aplicar essa estratégia de ações sozinho e encontrar essas ações sempre as melhores pagadoras de dividendos, não sei o que fazer. Dá trabalho você fazer isso tudo sozinho mesmo. Afinal, além de encontrar as 10 mais pagadoras da Bolsa, você tem que fazer rebalanceamento anual dessas empresas na tua carteira e sem falar nas outras estratégias que você pode ter. As ações mais baratas da Bolsa, que pode estar na tua carteira, fundos imobiliários, que precisam de uma outra estratégia específica, renda fixa, e foi justamente para organizar todos esses objetivos dos investidores que a gente criou o serviço de Wealth Advisory aqui no Clube do Valor, onde um consultor especialista acompanha de forma individual cada um dos nossos clientes para pegar na tua mão e aplicar todas as nossas filosofias e estratégias de investimentos na prática para o teu caso. E se você chegou até aqui, eu combinei com o meu time que você vai ter acesso a uma amostra grátis de todo o nosso serviço, através de uma análise de carteira gratuita com um dos nossos especialistas de investimento, para que ele olhe para a tua carteira e veja se tem alguma coisa para melhorar, para te ajudar. O único pré-requisito é que você tenha R$300 mil para investir ou mais, 1 milhão, 5, 20 milhões. E se for teu caso, preenche esse formulário que eu vou deixar aqui para você, que um de nós vai entrar em contato contigo. E se você não tem esse patrimônio mínimo para análise de carteira ainda, tem 5 vídeos por semana saindo aqui no YouTube para te ajudar a investir cada vez melhor. Por isso, se você quiser continuar aprendendo aqui no YouTube, clica nesse vídeo que eu te mostrei por que diversificar ações na tua carteira é uma das maiores burrices que você pode fazer como investidor. E se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo nesse vídeo, se inscreve no canal Seu Dividendo que eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.